estamos num tempo em que todo mundo está respirando esse ar do Natal, né? Nós estamos no mês natalino, dezembro, esse mês que nos lembra o nascimento do Senhor. Nós vemos a cidade toda nesse clima de final de ano, de festas, a cidade toda arrumada, né, toda preparada. E então eu senti o desejo no meu coração, meus irmãos, de iniciar uma série de mensagens, se assim Deus nos permitir, que vai tomar os próximos 3 domingos que antecedem o Natal. Essa série de mensagens é sobre o significado do Natal. E eu vou parar então um pouquinho as exposições que estão fazendo aqui nos livros, de vários livros da Escritura, e vou tomar alguns textos do Evangelho de Lucas, nesses 3 domingos, para nós fazermos uma pequena caminhada até o dia 25, em que celebramos o Natal. Então eu convido você a participar comigo, a acompanhar essa série. E o primeiro texto que nós vamos visitar nessa manhã, queridos, no Evangelho de Lucas, está lá no capítulo 1 de Lucas. Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Criei também uma artezinha aqui, os irmãos podem ver, né? O título da minha mensagem nessa manhã é o anúncio da poderosa vinda de Jesus. Então acompanhe comigo, abra sua Bíblia, Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. O anúncio da poderosa vinda de Jesus. Amém? Creio que já podemos fazer a leitura. Amém, igreja? Amém. Vamos então fazer a leitura. O Evangelho de Lucas nos diz o seguinte: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Meus queridos irmãos, eu vou tratar desse texto um pouco menos expositivamente, vai ser uma abordagem um pouco mais devocional, e no mesmo sentido traremos algumas meditações, algumas lições do que ele pode trazer referente ao significado, ao sentido do Natal. Mas primeiro vamos orar ao Senhor, vamos buscar a face de Jesus mais uma vez. Ore comigo também. Senhor Jesus, buscamos a Ti, Tu que és aquele que nas Escrituras é narrado como a salvação, aquele que veio modificar a história da humanidade. Nós queremos, ó Deus, senti-lo e vivê-lo cada um dos dias de nossa vida. E nesse tempo que todas as pessoas voltam a lembrar do Natal, Senhor, nos ajuda a reavivar
este significado no nosso coração. Faça isso nessa manhã, Senhor. Usa a palavra de Deus para trazer essas verdades, ó Deus, essas promessas para o profundo da nossa alma, Pai. Eu te peço que seja assim, que o Senhor limpe, que o Senhor abra caminho no nosso coração, na nossa mente, em nome de Jesus, Senhor. Para isso, nos perdoa dos nossos pecados. Em Cristo Jesus te oramos e agradecemos. Amém. Queridos irmãos, esse texto que nós acabamos de ler narra para nós um fato maravilhoso para toda a igreja de Deus. Ele anuncia ou prenuncia o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, daquele que é o nosso Salvador. Quando nós acompanhamos aqui o versículo 26, ele traz esse cenário bonito para nós, narrado em outros evangelhos, mas que Lucas faz de uma maneira própria. Ele diz que no 6º mês, do versículo 26, se você olhar para a sua Bíblia aí, o mesmo anjo que foi comissionado por Deus para falar com Zacarias e falar para Zacarias que ele seria pai de um profeta, João Batista, esse mesmo anjo se dirige agora para outro local, não em Jerusalém, não no centro da adoração, mas ele vai para uma cidade que nem mesmo tinha um nome, merecia um nome de cidade, chamada Nazaré. É o que nos diz aqui o texto. Ele foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, que nem é mencionada no Antigo Testamento. A uma virgem. Essa notícia grandiosa que nós sabemos que é o Senhor Jesus, não foi comissionada para um rei no palácio, não foi para Herodes, não foi para a filha de um poderoso da Grécia, nem muito menos do Egito, mas foi para uma pessoa muito humilde e pobre, uma virgem pobre, de classe social humilde, que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. E esse José, nós sabemos que era também uma pessoa muito simples, era um dos carpinteiros da pequena aldeia de Nazaré. E aconteceu, meus irmãos, que essa virgem chamada Maria recebe aqui diante de nós tudo que vai ser narrado a partir de agora, diante de nós, o versículo 28. Mas antes disso, eu queria trazer para vocês o tema dessa manhã. Eu queria propor um tema bastante simples, que é a vinda de Jesus revela o poder de Deus para salvar a humanidade. Estou tentando nessa série que chamei o significado do Natal, resgatar, trazer o sentido do que significa de fato o Natal para nós. E nesse primeiro texto nós vamos perceber que a vinda, o encaminhamento do Senhor para nós revela esse poder de Deus para salvar a humanidade. Os irmãos vão perceber que nessa manhã, como eu faço normalmente, vou colocar aqui alguns pontos para desenvolver esse tema, mas hoje de manhã, meus irmãos, eu achei por bem acrescentar alguns subtópicos aos meus tópicos. Eles servem tão somente para tentar me tentar fazer mais claro, para eu ficar um pouco mais acessível, para que eu consiga comunicar melhor aquilo que estou falando para os irmãos, tá? Então não se assustem, não achem estranho se vai aparecer 1.1, 1.2, meu Deus, tanto ponto, né? Não se preocupem, é a tentativa de ser um pouquinho mais claro para os irmãos, tá bom? Eu sei que nós pregadores, às vezes, somos bastante confusos, né? Mas eu estou tentando ser o mais didático, o mais objetivo possível. Portanto, meus irmãos, quando eu olho para esse texto, quando eu extraio esse tema, vejo que a vinda de Jesus, em primeiro lugar, promoveu o cumprimento gracioso das promessas de Deus. Olha aí o versículo 28, depois de tudo que nós já narramos, vemos o anjo Gabriel se dirigindo a Maria, diz o texto para nós aqui, aproximou-se o anjo e disse para Maria, mas antes disso, nós podemos perceber que a vinda de Jesus promove o cumprimento gracioso das promessas de Deus, num primeiro aspecto, quando nós olhamos para a condição da humanidade em Maria. O que Maria representa como ser humano nas promessas de Deus? Aquele anjo se dirige para Maria e diz para ela: salve, agraciada. Em outras versões, cheia de graça. Em outras versões, inclusive, acompanha o texto: bendita sois tu entre as mulheres. E eu sei, meus irmãos, que aqui nós temos algumas doutrinas importantíssimas para o cristianismo, inclusive algumas doutrinas que a gente diverge bastante com os católicos, mas não posso me deter nelas nessa manhã. A minha abordagem vai ser um pouco mais
devocional, trazer para o nosso coração verdades práticas para nós. O que nós podemos aprender aqui é que Maria, essa palavra do anjo, agraciada ou cheia de graça, não significa necessariamente que o anjo estava reconhecendo que era uma figura divina. Oh Maria, tu és a mãe de Deus. Não, cheia de graça, porque ela se tornou cheia como receptáculo, como um recipiente da graça de Deus. De fato, cheia da graça que você recebeu. Maria não era a fonte de onde saía a graça. Mas Maria, tu és muito feliz porque sobre você está vindo bastante, muita, abundante graça de Deus. Oh Maria, salve, porque você é agraciada pelo Senhor. Que graça é essa, meus irmãos? Nós sabemos que era a graça peculiar, única, de ser a mãe do Messias. Uma graça que nenhuma das mulheres desse mundo pôde receber. Nem mesmo a sua mãe Eva, que foi a mãe de todos os seres viventes. E perceba aqui, meus irmãos, que nós já temos o cumprimento de uma profecia, de uma promessa de Deus. Deus em Gênesis disse no capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher, da semente de Eva, surgiria um descendente. E esse descendente pisaria a cabeça da serpente. Levantou-se então Maria, e dela viria esse descendente. Deus cumpre as suas promessas. A vinda de Jesus é o cumprimento gracioso dessas promessas. O Senhor está com você, o anjo continua no versículo 28, e isso simboliza, meus irmãos, um abraço de Deus na humanidade. O Natal, meus irmãos, é Deus visitando os seres humanos. Por que Deus escolheu Maria? Por que o Senhor está com você? O Senhor está com você, em outras palavras, é Emanuel, Deus conosco. Maria, Deus está com você. Deus resolveu visitar a humanidade com amor, Maria. Você que é pobre, Maria, você que é humilde, você que não tem o que oferecer para Deus, você foi escolhido, você foi recebido. Deus resolveu amar você e se tornar pai de toda a sua igreja. É isso que o anjo diz a Maria, e ela mesma reconheceria isso. Nós sabemos que no primeiro momento ela ficou um pouco assustada com tudo isso, inclusive ela vai reconhecer no seu cântico, no versículo 48, eu vou, se Deus quiser, se Deus assim permitir, falar sobre o cântico de Maria no próximo domingo, mas ela fala aqui, no versículo 48, porque ele atentou para a humildade da sua serva. Deus conosco, Cristo sendo homem é a prova de que não há barreiras para Deus salvar a humanidade. Nem mesmo o fato de se tornar homem, de receber sobre si os pecados e viver na condição mais humilde, isso Ele não rejeitou por nós. Deus prova o seu amor por nós em Cristo Jesus, meus irmãos. Jesus Cristo é a prova do amor de Deus. Mas tudo isso comove Maria, ela fica num estado de estatelação, versículo 29, ela ouve essa palavra, se perturba muito no seu interior e pôs-se a pensar no que significariam aquelas palavras. Ela não fica assustada, meus irmãos, pela visão do anjo, porque era um ser de glória, reluzente, santo, mas ela ficou assustada com a saudação daquele anjo. Maria sabia, e nós vamos ter oportunidade de ver isso, se Deus nos conceder assim esse espaço, de ver o caráter de Maria, como Maria foi escolhida como uma serva, como uma mulher jovem sim, mas muito cheia da graça de Deus, muito sábia, muito piedosa, e ela sabia que ela era humilde, que ela era uma jovem de uma classe social simples, mas ainda assim foi escolhida, foi acolhida, foi recebida. Então todas aquelas palavras, ela não podia compreender, como é que era possível que alguém falasse para ela palavras tão elevadas. Como eu posso ser agraciada? Como eu posso receber uma saudação tão cheia de misericórdia? Talvez Maria não lembrou naquele momento de susto, de perplexidade, do Salmo 138, versículo 6, o Senhor é excelso, contudo, habita ou atenta para o humilde.
O Natal, meus irmãos, é isso. O cumprimento das promessas de Deus é Deus lembrando da humildade do seu povo. Não é pelo que a gente fez, não é pela graça dos nossos atos, não é pelos méritos do que nós fazemos. Natal é Deus apesar de nós, é Deus conosco, Deus nos visitando, apesar daquilo que nós somos. E o anjo termina no versículo 30, dizendo para Maria: não tenha medo, Maria. Não tenha medo, Maria. Não se assuste. O Natal, meus irmãos, é isso. É um tempo da gente perder o medo. Não é necessário ter medo de Deus. A grande nova do Natal é que nós, seres humanos, não precisamos viver uma vida com medo de Deus, da condenação eterna de Deus. Porque em Jesus, Deus fez uma nova aliança com os homens. Em Jesus, todas as promessas de Deus foram cumpridas de maneira graciosa. Não tenha medo, Maria. Você foi recebida, foi escolhida pela parte do Senhor. Você recebeu, achou favor, diz o versículo 30 aqui no finalzinho, meus irmãos. Em algumas versões, achaste graça da parte de Deus. Que mais uma vez nos mostra que tudo que Maria era, a sua felicidade, a sua vida, a sua retidão, tudo isso flui do amor imerecido de Deus por Maria. Então, queridos irmãos, nessa manhã, a primeira aplicação prática que eu queria fazer, que nós observássemos aqui, queridos, guardadas as devidas proporções, como Maria nos mostra, a escolha de Maria nos mostra que a graça de Deus nos escolheu também, apesar da nossa condição de pobres criaturas perdidas. Olhe para Maria nessa manhã comigo. Veja aquela mulher simples e se reconheça nela. Ela foi separada, é verdade, para uma missão especial, para um desígnio específico de Deus. Mas todos nós, igreja de Deus, somos escolhidos em Cristo Jesus. Não por aquilo que podíamos dar, mas Deus nos escolheu por conta da sua graça. O Natal é isso, é Deus escolhendo para si um povo santo, e o amando, e vindo morrer em seu lugar. Essa é a boa nova da graça de Deus. Mas olhe também que a vinda de Jesus promoveu o cumprimento gracioso das promessas de Deus, pela condição de Deus em Jesus Cristo. O anjo continua afirmando para aquela mulher o que ia acontecer. Ele diz para Maria, versículo 31, você ficará grávida, e dará à luz um filho, a quem porá o nome de Jesus. Jesus, meus irmãos, o próprio nome do Senhor, de Jesus, contém uma promessa de salvação e indica o objetivo pelo qual Jesus foi enviado ao Pai e ao mundo. O nome Jesus vem da palavra hebraica, significa, literalmente, Yeshua. Todo mundo já ouviu falar, a gente canta, né, que significa salvação. Esse nome é um nome que traz nele todo o significado, tudo aquilo que simboliza o cumprimento gracioso da promessa de Deus para nós. Cristo é aquilo que nós lemos alguns minutos atrás, em Mateus capítulo 1, versículo 21. Darás a ele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quando olhamos para Jesus, quando vemos Jesus, olhamos que em Cristo Jesus, todas as nossas mazelas, tudo aquilo que a nossa vida reclama, ou que era reclamado de nós, ou na linguagem do apóstolo Paulo, todo escrito, toda cédula que era contra nós, foi em Cristo punida, rasgada, e nós recebemos em troca a graça, gratuitamente, o favor de Deus no amado. O Natal não é aquela grande ceia que a gente faz, não é reunir-se com a família, não é nem mesmo fazer a cidade um ponto turístico cheio de luzes. O Natal só acontece quando Jesus está conosco. Você vai dar para ele o nome de Jesus, e esse Jesus condensa nele tudo o que foi prometido no Antigo Testamento. Veja no versículo 31, meus irmãos, voltando aqui para Lucas, capítulo 1, e versículo 31, diz assim:
Você ficará grávida, dará à luz a um filho que será chamado Jesus. Versículo 32 agora. Este será grande e será chamado Filho de Deus, ou Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Perceba que nesse versículo unicamente nós temos um resumo, uma síntese de tudo que foi proclamado pelos profetas, tudo que foi falado pela boca santa dos sacerdotes, daqueles homens que vieram antes de nós, tudo que disse a lei, tudo que disse o tempo em que correu ali as promessas, a aliança de Deus a Abraão, o chamado em Moisés, todos os profetas que se seguiram, tudo isso é cumprido, é apertado, é condensado, é vivido em Cristo Jesus. O seu nome será Filho do Altíssimo. Ele será reconhecido, será de fato Filho do Altíssimo e será reconhecido também como tal. E Deus, o seu Senhor, lhe dará o trono de Davi. O trono de Davi significa, queridos, aquela linhagem que Deus cumpriu desde o Antigo Testamento, separando um homem chamado Abraão da terra de Ur. E nele, seguindo a sequência, levando o povo para o Egito, saindo, promovendo libertação por Moisés, tirando do Egito uma grande nação chamada Israel, preservando o reino até a chegada do rei arquetípico, aquele que simbolizava Cristo, Davi. E todas as promessas a gente pode condensá-las aqui num texto que vou ler nessa manhã, vale a pena ler, 2 Samuel, capítulo 7, versículos 11 a 13, quando esse rei Davi, esse rei que simboliza Jesus, está com desejo de construir um templo, uma casa para a arca do Senhor. Deus aparece para Davi e fala exatamente esta profecia, dizendo para ele: o Senhor também lhe faz saber, Davi, que ele, o Senhor, fará uma casa para você. Quando os seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente. Você já ouviu essa palavra antes, Gênesis 3,15, que procederá de você e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. É de fato aquilo que acabamos de ler, queridos, no versículo 33. Ele reinará, estamos lendo agora, na primeira vez. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Cristo Jesus, então, vemos que é o resumo, o cumprimento, o ápice de tudo aquilo que Deus prometeu no Antigo Testamento. Em Cristo Jesus, nós temos o cumprimento de todas as promessas de Deus. Cumprimento gracioso. O seu reino não seria um reino visível, não seria um reino aparente, não seria um reino político, não seria um reino terreno, mas é o reinado da graça e da verdade estabelecido no coração e na vida, meus irmãos. Assim, meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós lembramos que Deus sempre cumpre as suas promessas. Jesus Cristo é o cumprimento de todas as promessas de Deus. Olhe para o Natal, para o sentido, para o significado do Natal. Se você está triste, se você passou durante esse ano inteiro com lamentações no seu coração, se planos deram errado, se você viu situações se levantando de maneira capciosa, difícil, lembre que um dia, como diz Gálatas 4,4, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Houve um tempo na história em que veio o Filho de Deus, para declarar o tempo de cura do seu povo, para declarar o tempo de libertação, para restaurar a vista, para trazer toda a libertação possível na cruz. Que Jesus proclama, meus irmãos, é o cumprimento de todas as promessas de Deus em favor da sua igreja. Como diz o apóstolo Paulo, em Jesus, as promessas de Deus têm todo o seu sim e também o amém. Meu irmão, olhe para o Natal, olhe para o significado do Natal, que é Jesus Cristo. Todas as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, porque um dia Ele cumpriu a maior das suas promessas, que foi enviar o seu próprio Filho. Amém, meus irmãos? Em segundo lugar,
a vinda de Jesus também mostrou o mistério sublime da transformação da natureza humana. Vai então acontecer algo inédito na história humana. Aquela mulher vai receber um ente santo. Acompanhe comigo. O versículo 34 nos mostra que esse mistério primeiro nos é revelado, nos é introduzido pela concepção do corpo humano de Jesus. No versículo 34, Maria continua em fé, mas falando sinceramente da sua dúvida, ela não duvida propriamente de como seria o fato. Ela não faz como fez Zacarias: como é que eu vou saber que isso é verdade? Não, ela estava desposada de José, e fala para o anjo: se eu já estou casada e não conheço nenhum homem, como é que isso vai acontecer, se nunca tive relação com homem algum? Então o anjo, graciosamente, Gabriel introduz, meus irmãos, essa beleza, essa pérola da palavra de Deus, que é isso aqui que temos diante de nós. Mais uma vez, estamos num texto aqui que é uma base doutrinária da fé cristã. Também não posso me centrar nele, não posso parar e falar sobre o nascimento virginal, sobre a doutrina da concepção sem pecado de Cristo Jesus, não posso também falar sobre ela. Vamos apenas passar adiante, vamos apenas nos contentar com a beleza da narrativa. O anjo usa aqui do que a gente chama de paralelismo sinonímico, é falar a mesma coisa duas vezes, a primeira vez falando ou expressando a verdade, no segundo momento ampliando, trazendo mais amplitude ao que se fala. O anjo fala como seria o corpo de Jesus, como seria a concepção desse ente. O Espírito Santo, Maria, virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. E meus irmãos, aqui nós temos um mistério. O Espírito Santo corresponde ao poder do Altíssimo, é a mesma coisa. E virá sobre você a mesma coisa que envolverá com a sua sombra. Mas o que isso significa? Como é que foi? Como houve a substância? Meus irmãos, eu não posso nem falar de embriologia humana. Tenho nem condições de falar dessa área da biologia. Imagine falarmos desse momento da graça de Deus. Nós sabemos unicamente que o anjo está dizendo para Maria que o Espírito Santo de Deus produzirá esta maravilha no seu ventre. E haverá atuação divina, não humana, não haverá nem mesmo, Maria, a participação do homem. Haverá uma colisão entre o ser de Deus e o ser do homem. Meus irmãos, em Cristo Jesus, na concepção do corpo de Jesus, nós temos a união da natureza divina com a natureza humana, meus irmãos. O próprio Cristo, na sua encarnação, é a verdade de Deus conosco, porque Ele é 100% Deus, 100% homem. Em Cristo se unem homem e Deus ao mesmo tempo. A humanidade está com Deus em Cristo. Alguns veem aqui, meus irmãos, na palavra sombra, uma ligação com a Shekinah, com a glória de Deus no Antigo Testamento. A gente pode fazer essa ligação, contanto que a gente perceba que o Espírito Santo, aqui no ventre de Maria, estava produzindo uma ação criativa. Ele não estava passivamente. Mas o texto nos fala que haverá aqui um ente santo. Diz aqui o versículo 35 no final: o ente santo que há de nascer de você será chamado Filho de Deus. Maria, o que vai nascer de você é inédito. O acontecimento, a vinda de Cristo, o nascimento de Jesus é uma história única, singular, ímpar na história da humanidade. Por isso nós temos a vinda poderosa desse ser. Os gregos criam, por exemplo, que os grandes titãs da Idade Média vinham do nascimento, da cópula de fato, entre o Deus e o ser humano. Um Deus masculino e um ser humano feminino. Deus mostra que é possível haver um ente, é possível haver a criação de algo totalmente novo do nada, como houve a criação do universo. Em Cristo Jesus, nós temos a concepção daquele que precisava nascer sem pecados,
precisava nascer puro diante de Deus. Então, olhe, meus irmãos, também guardadas as devidas proporções, como a concepção de Jesus nos mostra, é um paralelo, uma imagem da criação que Deus fez em nós mesmos. O fato de Jesus receber em si, de unir a natureza divina com a humana, mostra aquilo que Deus faz em nós. Nós recebemos também a natureza divina, a recriação da nossa vida, do nosso ser em Cristo Jesus. Em segundo lugar, continuando aqui, a vinda de Jesus também mostrou o mistério sublime dessa transformação, pela restauração do estado físico de Isabel. Quando nós olhamos para o versículo 36 e 37, o anjo acrescenta motivos de fé para Maria. Maria, perceba a graça de Deus, veja essa maravilha acontecendo, olhe para alguma coisa que está acontecendo na sua própria família. Ele diz para ela, versículo 36, Isabel, a sua parenta, de fato ela ainda não sabia do que já tinha sido narrado aqui por Lucas, ela igualmente está grávida, Maria, apesar de ser, ou de estar em idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. Então, Maria, veja, Maria, como isso que eu estou dizendo para você vai acontecer, porque nem mesmo a esterilidade e a velhice da sua prima impediram Deus de fazer dela mãe. Ela também, vá lá com seus próprios olhos, contemplar a grandeza de Deus na sua família, para saber que em você, Deus pode fazer aquilo que qualquer pessoa pode pensar que é impossível. É isso que nos diz o anjo no versículo 37, porque para Deus não há nada, o que diz aí, irmãos? Porque para Deus não há nada impossível. Em outras palavras, Deus fará aquilo que Ele quer. Aquilo que Ele prometeu, Deus fará cumprir. Da mesma maneira, meus irmãos, dessa mesma forma, nós não devemos duvidar das promessas de Deus. Quando olhamos para Maria, quando olhamos para Isabel, quando olhamos para a concepção de Jesus, vemos que Deus traz à existência as coisas que não existem. Vemos aquilo que os olhos não podem ver, enxergamos realidades que não estão acessíveis aos olhos. Então, meu irmão, creia na promessa de Deus. Deus pode, continua atuando miraculosamente na história. Talvez a sua petição seja igual a essa de Maria. Como é que isso pode acontecer? Como é que o milagre pode acontecer na minha família? Como é que o coração do meu esposo, da minha esposa, a minha filha, o meu filho, o meu irmão, o meu primo, como é que isso tudo pode acontecer? Meu irmão, se Deus desceu ao mundo, criou um ente santo, divino, apartado de todo pecado, olhe para essa experiência nessa manhã e creia que Deus pode fazer também na sua vida, pode fazer na sua família, porque para Deus não há nada impossível. Natal é a comprovação de que Deus faz todas as coisas conforme lhe apraz. E por último, meus irmãos, o texto se fecha aqui diante de nós, mostrando que a vinda de Jesus estabeleceu o resultado infalível do propósito de Deus. Primeiro, pela aceitação imediata de Maria. Depois que isso tudo aconteceu, qual foi a reação? O que é que aquela mulher propôs para Deus? Cessaram as dúvidas, cessaram as ressalvas, não houve ressalva de fato. Maria não insistiu, não continuou como Zacarias. Maria, tão somente no versículo 28, queridos, começa a nos mostrar essa face de uma mulher santa, cheia de sabedoria, piedosa, porque ela diz no versículo 38, então Maria disse, aqui está a serva do Senhor. A aceitação de Maria foi imediata. Ela se coloca, nós vemos aqui, nesse momento, a humildade de Maria. Cessaram as dúvidas. Ela disse, o
que aqui se dê, eu me coloco, eu me dedico sem reservas a Deus, para que Deus cumpra na minha vida aquilo que Ele quer. Livremente se cumpra em mim a Tua vontade, Senhor. Que exemplo de fé para nós, meus irmãos. Que exemplo de fé dessa mulher. Nós devemos lembrar nessa manhã, com Maria, que servir a Deus exige completa disposição da nossa parte. Você está pronto para isso? Naquela manhã, ou naquela tarde, ou naquela noite, não sei de fato. Maria recebeu uma missão que iria transformar a sua vida, iria mudar o curso da sua história totalmente para outro lugar. E ela disse: aqui está a serva do Senhor. Você pode repetir essa oração nessa manhã? Você pode dizer amém aos propósitos de Deus na sua vida, meu irmão? Servir a Deus, o Natal nos lembra que servir a Deus exige disposição da nossa parte. E por fim, meus irmãos, a vinda de Jesus estabeleceu o resultado infalível desse propósito de Deus, também pela rendição irrestrita de Maria. No finalzinho do versículo 38, fala agora do heroísmo daquela mulher. Ela não apenas se dedica, ela não apenas se entrega, mas ela fala: aconteça comigo o que você falou, Gabriel. Eu não apenas me entrego, não apenas me coloco à disposição, eu quero que aconteça isso. Eu desejo, eu me satisfaço com a vontade de Deus, que seja assim na minha vida. Veja o heroísmo dessa mulher, porque Maria muito bem sabia o que ia acontecer, meus irmãos. Naquela altura do campeonato, ela, como eu já falei para vocês, estava desposada de um homem. Haveria consequências. Cumprir a vontade de Deus viria com muita dor, com muito sofrimento. Talvez ela ficasse exposta à crítica dolorosa, talvez ela fosse exposta ao ridículo. Como já falei para vocês em outra parte desse culto, havia uma lei em Israel que determinava o apedrejamento de uma mulher adúltera. E Maria, olhando para Deus, fazendo um grande desvio na sua história, e todas as dores, todos os sonhos sendo desfeitos, sendo reconstruídos, sendo reelaborados diante de Deus, aquela mulher se rende completamente ao Senhor. Nessa manhã, meu irmão, você também pode fazer isso. Maria nos lembra que servir a Deus exige que reconheçamos o senhorio de Deus e aceitemos a sua vontade. O Natal, meu irmão, minha irmã, o Natal é a vinda de Deus para salvar os homens, mas não existe o Natal, preste bem atenção, não existe Natal sem reconhecer em Jesus a figura do seu Salvador e do seu Senhor. Você pode olhar para o projeto de Deus para a sua vida, que talvez lhe cause a mesma sorte que Maria, e dizer também: aconteça comigo o que você falou. Meus irmãos, nós, pela graça de Deus, vamos continuar meditando na vida dessa mulher no próximo domingo. Eu convido você a fazer isso. Nessa manhã nós paramos por aqui. E o meu desejo é que o Senhor nos ajude a recebermos também com alegria essas novas de salvação, que o nosso coração se inspire nesse mês de dezembro a meditar no significado do Natal, e a alegria da salvação entre na nossa vida, e nós, da mesma maneira como vimos nesse texto, nos rendamos como Maria completamente à vontade do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe então a sua vida em nome de Jesus. Ó Senhor, nós temos vivido dias mais do que nunca que reclamam, Senhor, a necessidade de um Salvador. Nós precisamos daquele que nos resgate da lama, da dor, do descrédito, da descrença, da desconfiança, que esse mundo, ó Deus, está mergulhado, as pessoas estão sem esperança, as pessoas estão tristes, desoladas, os males vêm e as pessoas não se convertem.
elas não escutam, elas não querem enxergar. Ó Deus, nós precisamos da vinda do Salvador mais uma vez a este mundo, agora em fé ao coração deste povo, meu Deus. Que nós sejamos esse povo, que nós sejamos essa igreja que mantém vivo o significado do Natal, que é trazer ao mundo a boa nova da salvação em Cristo Jesus. Ó Deus, anima essa verdade no coração dos meus irmãos, e cada uma das pessoas que está aqui nessa manhã, que nos acompanham, ó Deus, neste lugar. Que a graça do Senhor venha sobre nossas vidas, ó Deus, e nos faça tão humildes, tão prontos como Maria, a servir o Teu santo nome, com disposição e amor. É isso que eu peço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.